Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Tenho certeza que há momentos em sua vida, que quando você pensa neles você tende a desejar ter sido capaz de fazer algo diferente naquele momento. Isso é uma das coisas que me incomoda. Alguns alovens atrás eu estava tentando encontrar algo novo e assustador para fazer. Sei que parece um pouco clichê, mas eu pensei em explorar um cemitério e pensei que se houvesse um lugar que eu provavelmente veria um fantasma, certamente seria no meio de um cemitério. Até trouxe uma câmera e outros suprimentos comigo, pois pensei em ficar lá por muito tempo. Peguei minha lanterna e fui explorar. Foi extremamente assustador, nunca tinha estado em um cemitério, sozinho durante a noite, talvez 45 minutos ou mais. Eu pulava a cada som e via todos os tipos de sombras esquisitas. Depois de cerca de 1 hora meu interesse começou a desaparecer rapidamente, eu não estava mais assustado. Eu acho que tinha sido bobo pensando que realmente veria um fantasma. Eu fiquei muito desapontado. Depois de um tempo eu ouvi um alto ruído. Olhei em uma direção, colocando a luz da minha lanterna. Eu vi um velho sujo correndo direto para mim através da escuridão. Com medo eu tentei avisá-lo que eu estava armado. Mas eu não estava. Rapidamente ficou claro que ele não estava tentando me machucar, pois gritava: me ajude, por favor. O homem me alcançou. Ele tinha uma aparência estranha e cheiro desagradável. Achei que ele era um morador de rua que morava no cemitério. Eu queria me afastar dele e disse a ele que eu não tinha dinheiro. Ele respondeu: eu não preciso de dinheiro. Alguém está tentando me matar, por favor me ajude. No começo eu só queria que ele ficasse longe de mim, mas ainda assim eu não poderia simplesmente deixá-lo lá. Eu perguntei quem era que estava tentando matar ele, porém ele não conseguiu me dar detalhes. Ele disse que nem tinha visto quem era. Ele apenas sabia que alguém estava tentando matá-lo. Naquele momento eu estava no meio do cemitério, embora eu soubesse que não havia mais a não ser eu e ele. Eu não sabia o que esse homem queria, mas não havia ninguém tentando matá-lo. Iluminei com minha lanterna ao redor apenas para ele saber que eu não tinha ninguém lá além de nós. Eu disse a ele que tinha que ir embora. Ele começou a me seguir delirando como um lunático. Eu estava convencido que ele era um esquizofrênico paranoico ou estava tendo algum tipo de colapso mental. Tentei me afastar, mas ele agarrou meu braço e me puxou de volta. Eu puxei meu braço de volta, derrubando o cara. Eu disse que não sabia qual era o jogo dele, mas que era para ele ficar bem longe de mim ou ele iria ter um grande problema. Enquanto ele estava sentado no chão, eu me virei e corri rapidamente para fora do cemitério. No dia seguinte eu estava dirigindo para o trabalho quando notei algo que me assustou. Vi um cortejo fúnebre indo para o cemitério para enterrar um cadáver. Era a primeira vez que eu via uma ambulância fora de um cemitério e eles estavam carregando uma maca com um saco fechado de um cadáver sendo retirado do cemitério. Obviamente eu não vi o corpo em si, mas não havia muitas opções de quem poderia ser. Será que o mendigo realmente estava me dizendo a verdade e tinha alguém tentando matá-lo? Eu estava certo que o mendigo era um perigoso lunático e que ele matou outra pessoa. Fiquei me perguntando o que aconteceu no cemitério naquela noite. De qualquer forma, qualquer coisa que tenha acontecido era muito assustador para mim. Eu nunca mais andei por aquele cemitério e muito menos durante a noite. Esta é uma história estranha, eu não tenho certeza se isso vai assustar quem ouve, mas foi extraordinariamente assustador quando aconteceu. Quando eu estava crescendo tinha um melhor amigo chamado Bob. Nós crescemos no mesmo bairro, basicamente começamos a brincar juntos em uma idade tão precoce que eu nem consigo me lembrar. Éramos amigos antes mesmo de começar jardim de infância. Embora eu tenha algumas memórias borradas daqueles primeiros dias, nós fazíamos tudo juntos. Começamos a assistir filmes de terror que com a nossa idade não podíamos estar assistindo. Eu não sentia que eles influenciavam nas suas ações. Nós assistimos todos os filmes de terror. Os nossos filmes favoritos eram os filmes de Freddy Krueger. Talvez o conteúdo dos vídeos de terror pode ter mudado a maneira de como as coisas terminaram.
Eu digo isso porque nós queimamos completamente todos os filmes. Bob começou a procurar outra coisa para satisfazer sua fome de terror e ele se voltou para assassinos em série. Ele ficou completamente obcecado por eles. Uma coisa era ler sobre eles em livros ou artigos de jornais antigos, mas Bob levou para um nível insalubre. Nessa época foi um boom de serial killer no mundo dos quadrinhos nas livrarias. Eles começaram vendendo livros que supostamente eram representações de crimes de serial killer. Se isso não fosse ruim o suficiente, ele ainda tinha cartas colecionáveis de assassinos em série. Agora Bob queria que eu compartilhasse sua mais nova obsessão. Eu até tentei por causa da nossa amizade, mas uma coisa é assistir filmes de terror onde as pessoas não estão realmente sendo mortos e outra bem diferente é ler sobre assassinatos retratados na vida real. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Foi aí que surgiu a primeira separação do meu melhor amigo. Bob se interessava muito pouco quando saíamos, pois costumávamos fazer coisas bobas como brincar de fingir que um de nós era Fred Krueger ou Jason Voorhees, mas agora ele queria fingir ser Jeffrey Dahmer e me amarrar como uma de suas vítimas. Bob sabia nome de todos os serial killer de cor. Isso parecia errado. Bob tinha várias histórias em quadrinhos e livros que ele pegava na internet. Ele também tinha cópias VHS de entrevistas com serial killers. Eu me lembro de estar sentado assistindo entrevistas na televisão com Charles Manson, favorito de Bob. Eu acho que Bob gostou especialmente porque ele nunca realmente matou alguém. Ele influenciava outros para fazer seu trabalho sujo. Bob estava especialmente fascinado e começou a se referir a Charles Manson como seu ídolo. Quando ele dizia isso para algumas pessoas, eles apenas riam, porque eles pensavam que ele estava sendo bobo. Eu nunca ri, pois eu era o único a par de todas as informações sobre as quais estou falando, então eu sabia o quão sério era. Isso não significa que eu pensei que Bob realmente mataria alguém. A última vez que passei a noite na casa de Bob, nós dois tínhamos 14 anos na época que ele era obcecado por serial killer. Naquele ponto eu estava tão cansado disso e trouxe uma coleção de Elstree que pensei que poderíamos assistir juntos, já que fazia um tempo que tínhamos visto. Bob ficou muito chateado comigo, mas ele cedeu e começamos a assistir os filmes juntos. Eu gostaria de poder dizer que nos divertimos, mas não conversamos durante todos os filmes. Apenas sentamos lá e Bob ficou me dando estranhos olhares. Eu podia ver através do canto do meu olho. Não disse nada, pois ele poderia dizer que eu estava nervoso. Depois do filme ele apenas sentou lá. Me senti cansado, eu me deitei e durante um dos filmes eu caí no sono. Eu não tenho certeza de quanto tempo eu estava dormindo, mas quando acordei a TV estava fora do ar. Estava tudo escuro na sala. Eu tive que piscar algumas vezes para ter certeza que não estava dormindo. Então eu percebi uma figura negra sentada na mesa do café na minha frente. Eu estava assustado, comecei a me mover para me levantar. Meus olhos se ajustaram à luz e eu vi que era Bob. Ele estava bem acordado, sentado na mesa, 2 metros de distância de mim, com seus olhos esbugalhados. Ele tinha uma expressão vazia no rosto e não havia nenhum indício de emoção. Eu perguntei a ele se tinha algo de errado, mas ele não quis me responder, ele apenas olhou para mim. Eu disse que ele estava me assustando. Ele não responder nada. Foi então que eu notei algo em sua mão. Meu coração saltou quando eu percebi que era seu canivete. Eu pulei do sofá e perguntei o que havia de errado. Ele apenas ficou sentado olhando para mim fixamente. Isso foi demais para mim. Eu tive que sair daquela casa. Eu não levei os filmes comigo. Disse a Bob que eu estava indo embora. Ele não respondeu. Foi o último dia que Bob e eu fomos melhores amigos. Nós paramos de nos falar completamente. Quando começamos o ensino médio eu o via no corredor de vez em quando, mas nunca parei para conversar com ele. Ele começou a sair com alguns caras estranhos. Ele começou uma banda e parou de ir para a escola. Quando tinha 16 anos ele fugiu de casa no início de 1990 e eu nunca mais o vi desde então. Eu quero terminar esta história dizendo que eu não acredito que Bob realmente se tornou um serial killer. Eu ficaria extremamente surpreso se ele realmente machucar alguém só por colecionar casos de serial killer.
Eu não acho que Bob realmente queria me matar naquela noite, ele apenas ficou um pouco obcecado com a escuridão e mergulhou completamente nessa vida que não era saudável. Espero que ele esteja bem onde estiver e tenha conseguido deixar tudo isso para trás.